preocupante, professor. Assustador, porque quando um cara desse, que acabou de ganhar o prêmio Nobel de Física, começa a falar... Ele já fala isso há muito tempo, mas como agora ele tem um palco gigantesco, é assustador. E todos esses caras... O que eu falei no meu artigo da CNN, né, quem quiser ver, tá no site da CNN Brasil, a coluna que eu escrevi. Eu não usei todos esses argumentos, que não dá o espaço, mas eu deixei muito claro lá. Veja, quem deu o mandado para eles decidir qual futuro nós queremos ter? Quem votou por um futuro onde o trabalho não existe, a agência humana não existe, tudo é automatizado, porque nenhum de nós, ou a vasta maioria de nós, ainda não se deu conta das consequências de você remover o ser humano do processo de decisão das coisas mais importantes das nossas vidas. Por exemplo, tem gente dos Estados Unidos hoje em dia desenvolvendo que os Estados Unidos têm um sistema automático, tipo inteligência artificial, para decidir se vai atacar nuclearmente alguém ou não. Caraca. Como é que você... E se o sistema falha? Nós vamos arriscar o mundo por um erro, de uma alucinação de um software de AI? Acho que não vale bem a pena, né? Então, o que eu falei nesse artigo foi, primeiro, ninguém deu o direito a eles de ir aí nos meios de comunicação e falar, o futuro vai ser esse. Nós vamos automatizar tudo, ou nós vamos só... Ninguém deu esse direito. Quem é? Ele é só o CEO de uma empresa. O que é isso? No frigir dos ovos é muito pouco para decidir o futuro da humanidade. Segundo, você tem que entender como o troço funciona e quando ele falha. E como ele falha frequentemente, isso tem que ser de conhecimento geral do público, né? E eu pus vários exemplos, mas... nos Estados Unidos, por exemplo, empréstimos de bancos, se você vai receber reembolso do seu seguro-saúde, são os dois casos, se você vai poder comprar uma casa, começaram a ser automatizados dessa maneira. E a quantidade de erros que ocorreram, né? Por exemplo, na questão de compra de casa e de empréstimos bancários, quem quer que tenha programado esses softwares, incluiu nesses programas toda a sorte dos seus preconceitos. Eu vi isso aí. Extremamente preconceituoso. Isso, né? Então as minorias afro-americanas, os hispânicos, começaram a ter os empréstimos negados, mesmo tendo as mesmas garantias bancárias, né? Tinha um emprego. As mesmas condições. As mesmas condições do que outras pessoas, entendeu? Você acredita que isso foi de maneira proposital, professor? Eu não posso dizer, não tenho a menor ideia, isso, mas mostra claramente o drama. Sim. Mostra claramente. Aí eu mostrei dois estudos. Primeiro, um grupo da Apple publicou um estudo, né, que as outras empresas estão caindo em cima, mas que eu gostei muito, porque mostra... É um grupo do meio, é um grupo da área de inteligência artificial, mostrando que a ideia de que esses sistemas pensam como nós é absurda. Não tem o menor sentido. Tá? Eles não exibem nenhuma das características intuitivas de raciocínio orgânico. Então eles concluem o estudo falando, não temos evidência de que esses sistemas raciocinam da maneira como seres humanos ou outros animais raciocinam, né? Esse foi o primeiro que sacudiu todo mundo, né? E foi feito por um grupo de pesquisa da Apple, né? Mas e quando elas mentem, não é uma forma de... Não é mentira, mas não é mentira, é uma falha estatística. Então esses sistemas nem têm o conceito de que eles estão mentindo ou não. Porque o que acontece? A maioria desses caras tenta equacionar a inteligência com linguagem. Certo. Porque são modelos de linguagem, né? Eles reproduzem texto, ou eles pegam o que você pediu lá no prompt e criam uma imagem, ou criam um vídeo. Agora descobriram que o Spotify tinha criado uma banda totalmente de inteligência artificial sucesso, né? E fez um baita sucesso. Por quê? Porque eles não querem pagar os royalties para os músicos, né? Então o mundo artístico está olhando para isso e falando, pô, vocês estão usando as nossas pinturas, nossos poemas, nossas músicas para treinar os seus sistemas e não ganhamos nada. E vocês ganham milhões vendendo isso depois para os seus assinaturas dos seus chatbots. Isso daí, meu pai foi juiz de direito, né? Na época, se ele tivesse vivo hoje, ele falava, isso chama-se roubo. Claro. A mão armada, a propriedade intelectual sendo totalmente... E não são só os artistas, os nossos e-mails, nossas fotos, os nossos áudios. Eu não mando áudio. Eu raramente mando professor. Áudio. Não. É muito raro eu mandar um áudio, porque eu sei como o sistema funciona. Seus áudios são usados para treinar esses sistemas. O problema maior, professor, que eu vejo, assim, a população pedindo por isso.
A civilização ela foi manipulada de uma forma, assim, que Sim. Se você entrega as opções para ela vai ser tendenciosa pro lado da IA. Eu vou te dar só um exemplo aqui, sei lá. Né? Vamos supor que amanhã a gente vire pra torcida do Palmeiras e fale assim, ó, vocês preferem um técnico tal ou preferem que a gente coloque um técnico aqui de inteligência artificial onde vai tomar todas as decisões e a população vai falar assim, é isso. É ótimo exemplo, porque me permite dizer que o que a IA nos oferece como solução é um futuro sem futuro. Porque é um futuro totalmente baseado no passado. Esse técnico de futebol só vai poder prever baseado em todas as jogadas que já ocorreram no passado. Só que vocês são de Minas. Sim. Vocês devem ter visto Dario, Dirceu Lopes, Piazza, né? Grandes jogadores de futebol, Reinaldo. Como que você ia prever qual era o próximo passo do Reinaldo num Atlético e Cruzeiro? Não dava. Eu vi o Pelé jogar aqui no Pacaembu quando eu era criança. Algum de vocês acredita que o Pelé fazendo um gol contra o Palmeiras, o estádio inteiro, a torcida do Palmeiras e do Santos, ambas levantaram e aplaudiram de pé? Hoje é impossível de acreditar num negócio desse, mas aconteceu. Então nenhum sistema de IA seria capaz de prever uma jogada em 2025 que não ocorreu antes, entendeu? Então a criatividade vai para o saco. Qualquer tipo de inovação desaparece. Então os caras que pregam que nós vamos usar essa inteligência artificial para criar inovação, na realidade eles estão matando a inovação. Eles estão condenando a inovação a ser basicamente o que já ocorreu. Então, se nós chegássemos para o Michelangelo na Idade Média, né, quando ele foi contratado, veja, o Michelangelo era um escultor. O Papa convida o cara para pintar o teto da Capela Sistina, quase como punindo o cara, porque o que o Michelangelo queria fazer era a tumba do Papa, né? E o Papa vai lá e fala, não, filho, você vai pintar aquilo. O cara nunca tinha pintado. Tinha pintado, mas não... Uma abóboda. Eu já fui para Capela Sistina. Você olha para aquilo, você não quer sair de lá. Eu não tenho nenhuma religião. Eu olho para aquilo, olhei para aquilo. Foi uma experiência transcendental, entendeu? É um negócio que você olha e fala, meu Deus, um ser humano passou anos deitado né? Porque ele não pintava de pé, ele pintava deitado com a tinta caindo na cara dele. Tem um filme famoso que o Charlton Heston é o Michelangelo que mostra essa cena, né? A tinta caindo no olho, na cara. Ele saía de lá, ele era uma pintura, porque ele passava horas, né, recebendo tinta do teto. E o cara contou uma epopeia, toda uma, né? Ele transformou aquele teto numa expressão mental que 500 anos depois todo mundo vai lá marcou a humanidade. Até hoje as pessoas estudam aquilo ali. E ainda não descobriram. Outro dia saiu é sensacional, é um estudo interpretativo, porque tem a cena mais fundamental do Michelangelo, é que o dedo de Deus aponta para Adão, e Adão não tá pondo o dedo assim. Né? Ele tá pondo o dedo assim. E o que esse cara, que é um historiador famoso de arte, fala... Na realidade, isso é um sinal, é um quase que um código abstrato. Deus que busca o homem. Não, Deus está dando ao homem as instruções e Michelangelo está hesitando em aceitar 100% daquilo. Ele está ainda pensando se vale a pena, né, renunciar o dedo ou não. Renunciar ao seu free will, que a gente diz, né, o seu livre pensar, né, o livre-arbítrio é melhor. Enfim, nenhum AI... Se tivesse pego todas as obras iconográficas antes de Michelangelo, seria capaz de produzir aquilo, porque não existia. O Leonardo da Vinci, ou os impressionistas. Então, eu sempre brinco, né? Uma vez eu estava por incrível que pareça, eu estava numa conferência na Coreia, em Seul, na Coreia, e um amigo meu de Barcelona mostrou o software dele que produzia sinfonias que soavam como Mozart. Ele tinha pego todas as músicas, todas as sinfonias que Mozart tinha composto, jogado num sistema desse, e tinha um output. Eu gosto de Mozart, eu ouvi e falei, não, é brilhante, soa como Mozart. Eu não consigo identificar, mas é Mozart, né? Aí ele todo sorridente, tentando, achando que tinha me convencido, no meio do painel. Aí eu falei, por favor, pede para ele criar um Beatles. Ele falou, como assim? Eu falei, eu quero que ele me crie o Yesterday, Help, qualquer coisa muito assim. Criativo que é tão sensacional. Até um pouco mais simples. Ele virou pra mim e falou, não posso, ele só cria Mozart. Eu falei, esse é o ponto. Nós vamos condenar a humanidade, claro que eu ouviria Mozart o resto da minha vida, todos os segundos, mas nós vamos condenar a humanidade, metaforicamente, a só ouvir Mozart?
Porque é isso que é o mundo do futuro que está sendo prometido para nós. Tá? E o que está acontecendo? A segunda parte da minha coluna que eu escrevi ontem é a seguinte: um estudo do MIT comparou jovens que escreveram um texto usando o ChatGPT versus, né, só usando o Google, como muita gente faz, ou um terceiro grupo só usando o próprio cérebro. Pra você ter uma ideia, 83% dos moleques que usaram o ChatGPT não conseguiam citar uma passagem do artigo ou assumir a autoria do artigo. Eles não conseguiam reconhecer que era deles o artigo. 83%. Enquanto isso não aconteceu nos outros dois grupos. O grupo que escreveu da cabeça, obviamente, citou 100% correto. E mesmo o grupo que só consultou fontes em sites, ainda conseguiu citar. Só que aí, eles usaram um método de EEG, né, que é esse registro elétrico da atividade cerebral, e descobriram que o grupo que tinha usado o ChatGPT tinha 54% de redução de atividade de comunicação entre áreas do cérebro. 54%. Quando comparado com o grupo que usou só a cabeça e as suas próprias memórias para escrever alguma coisa, esse grupo tinha, né, plena. Usado conectividade completa das áreas que são envolvidas, executivas, para você escrever um texto, certo? O mais assustador é que eles esperaram algumas horas e foram testar de novo, tá? E o efeito permaneceu. Ele reduziu, mas ele permaneceu. Ou seja, né? Aí os caras concluem, os caras são muito direitos, muito corretos, falaram, olha, é evidente, é um estudo, são só 54 pessoas, nós precisamos de mais dados, de mais longo prazo, mas é um alerta. E aí, eles não puseram esse trabalho, mas num outro escrito meu eu pus isso. Ninguém tem ideia qual é o consumo elétrico e o consumo de água potável que é preciso para o ChatGPT fazer uma dessas consultas. Nós estamos falando de consumos absurdos de eletricidade para um data center funcionar, ou para os data centers funcionarem que rodam esses sistemas. A ponto das pessoas, nos Estados Unidos, por exemplo, nos próximos 5 anos, os Estados Unidos vai ter que aparecer com uma Califórnia de produção elétrica a mais para dar conta de manter os data centers. Uma Califórnia, é impossível, eles não vão conseguir, não tem como. Tá? É a 4ª maior economia do mundo, a Califórnia. Não vai ocorrer. Hoje, você já tem um consumo só de uma ferramenta, que é o ChatGPT, ano, que é equivalente a estados dos Estados Unidos. De eletricidade e de água. Na Inglaterra, a agência que controla o consumo de água do país está prevendo que eles vão precisar de um consumo de água potável, porque para desaquecer os centenas de milhares de chips que rodam esses baratos, você tem que pôr água pura. Não pode ser água da rua, água da torneira. Tem que ser água potável. Porque senão estraga os chips, tá? Eles vão precisar de outra Londres de consumo de água. Só a China vai ter, então. Não, e o pior porque a China já está trabalhando tanta energia em métodos como a água. Então, mas eles estão trabalhando em métodos alternativos. Sim. Métodos que não precisem, né? E outra coisa, um artigo que saiu no Guardian, né, um jornal em inglês, mostrou que um número absurdo desses data centers está em áreas onde existem crises hídricas. Tá? Arizona, Texas, Espanha, aqui no Chile, né, a ponto, enquanto o Brasil começa a discutir, eu ouvi essa notícia, quase que é da cama, né? O Brasil começa a discutir, trazer esses baratos para cá em grande escala, os caras estão querendo expulsar os data centers dos seus países, porque viram o dano energético, o dano das reservas de água pura, o dano de poluição atmosférica. Memphis está numa crise, a cidade de Memphis, né? Não, uma crise de poluição ambiental por causa do data center do Kid Mosca lá, que solta toda sorte de coisas, gases poluentes, está levando as pessoas em massa para pronto-socorro com asma, bronquite. Caraca. Que é típico, né? Eu lembro que nos anos 80, quando a gente no Brasil, em São Paulo, teve essa crise, eu era estudante de medicina, o pronto-socorro de repente explodiu com gente com asma, né? Porque a poluição estava atingindo níveis insuportáveis, né? Memphis não é uma pequena cidade, é uma mega cidade no Tennessee. Tá, né, passando por essa situação. Então, no resto do mundo, os lugares estão querendo chutar os data centers. Nós estamos cogitando a possibilidade. E nós estamos cogitando a possibilidade de trazer. E primeiro, não gera emprego.
Você tem que oferecer renúncia fiscal gigantesca para os caras virem, você perde dinheiro, tá? As comunidades perdem dinheiro. E você cria um enclave, literalmente você cria uma cidade dentro do lugar que consome o terreno, água, luz, não gera revenue, não gera receita, e você perde completamente o controle sobre o lugar, porque não tem benefício nenhum. Na verdade, então, é um mega gigantesco parasita. É só vocês lerem, saiu também no New York Times, a semana passada, um artigo sobre a cidade do Kid Mosca, lá no Texas. E o que as pessoas estão falando, as pessoas que moravam lá 50 anos, 40, 30, acabou. A cidade está sendo devastada. Porque ele construiu um troço pro SpaceX, pro Starlink, pro Twitter, gigantesco, e basicamente monopolizou todas as reservas hídricas, elétricas, sem pagar nada. A cidade não ganhou um tostão. Porque, na realidade, a cidade ofereceu isenção para ele. Isenção fiscal para ele poder montar esse barato lá. Agora o cara tem a cidade dele. Então nós estamos voltando, como o ex-ministro da Fazenda da Grécia publicou um livro muito bom, o Varoufakis, nós estamos voltando ao feudalismo. Só que é um feudalismo digital, ele chama de tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo. Onde os overlords não são... Os overlords são os donos das big techs, entendeu? E o que outros países estão fazendo? Países que pensam, né, a longo prazo. Estão criando sua própria indústria, nos moldes da sua sociedade. Foi o que a China fez, que o Brasil deveria fazer, na minha opinião. Fazer a sua própria indústria, né? E tem, talento tem, imagine, isso não é o problema. É isso que hoje nós perdemos todos esses talentos para outros países. Nós temos um brain drain, temos, mas agora o que está acontecendo, esse brain drain, pela primeira vez em quase 100 anos, está acontecendo nos Estados Unidos. No momento que o governo... Ontem acabou de sair um artigo também mostrando que a Universidade de Marseille, que eu conheço muito bem, ofereceu vagas para cientistas de renome americanos que quisessem imigrar. Porque com os cortes, mais de metade dos fundos de pesquisa de ponta, pesquisa básica pelo governo americano, esses caras ficam sem dinheiro. E sem dinheiro, as universidades americanas olham para você e falam: filho, você não me interessa mais. Você pode estar lá 50 anos, tá? Os caras estão indo. E outros países estão absorvendo? Estão começando a absorver. Suíça, Alemanha, França, a própria China. E o pesquisador, ele vai onde ele tem condições de trabalhar. Claro, é o trabalho dele. Trabalho, é a vida dele, né? Tem gente... Ontem um cara no Twitter postou, eu quase chorei. O cara... anos e anos pesquisando métodos alternativos para curar surdez congênita, porque ele é surdo congênito, é um neurocientista, um cara que eu conheço de nome, nunca conheci pessoalmente. Eu tinha um projeto enorme dando resultados. No terceiro ano do projeto, cortaram tudo. Estava avançado assim? Tava, sim, claro, o cara é altamente competente, e como ele é uma pessoa que sofre dessa condição, ele tem todo o interesse na própria pesquisa dele. Claro. Ele vai ter que demitir todos os alunos dele, porque é assim, você paga todo mundo lá. Você paga pela luz, pela água, pelo espaço que você tem, você paga os seus alunos de pós-graduação, de pós-doutorado, você paga a si mesmo com dinheiros dos grants do governo federal. Então, as maiores universidades privadas, né, a gente ouve aqui, as Harvard, Princeton, Yale, Stanford, sem dinheiro público para pesquisa, elas não têm como fazer ciência. Não tem capital privado para fazer isso. E o que os caras que estão lá no governo agora acham? Que a indústria vai absorver isso. Vai nada. De jeito nenhum. A indústria não vai correr o risco que uma universidade pode correr, né? Eu desenvolvi pesquisas ao longo de 30 anos. Que indústria ia esperar 30 anos para, né? Eu brinco sempre, né? Eu brincava, não agora, mas com um ex-diretor da Faculdade de Medicina, que foi meu amigo durante muito tempo, na Duke. Eu falava: imagine você é o diretor da faculdade e chega o Charles Darwin para você e fala assim: John, eu preciso de um sabbatical para fazer minha pesquisa. Aí você fala: professor Charles, óbvio, quanto tempo você precisa? 30 anos. Eu preciso ir para a América do Sul de barco, preciso ir lá nas Galápagos, aí eu preciso ficar na minha fazenda no interior 10 anos remoendo, e depois de 20 anos de eu começar a estudar, eu vou publicar o único
output da minha pesquisa, que mudou o mundo, né? A origem das espécies, tudo bem. 1859 mudou o mundo. Que diretor? Não vale a pena. Que diretor ia chegar pra você e falar, o quê? Você tá louco. 20 anos, vou te pagar por 20 anos pra você fazer o quê? Bem, ir pra onde? E ainda tem o efeito final que pode não ser positivo. Isso, e por que ele foi? Porque ele tinha um avô e tinha uma família aristocrata que bancou ele. Até então ninguém sabia o que o menino Charles Darwin ia ser. Né? Ele achou o capitão de um barco lá, o Beagle, que falou, bom, o cara é maluco, eu preciso de um biólogo, porque eu tô indo pro Rio de Janeiro, eu tô indo pro Montevidéu, tô vendo as iguanas lá, alguém precisa registrar a porcaria do que eu vou, eu não entendo nada disso. Ele desenhava super bem, né? Desenhava bem, escrevia bem, era o nome dele era um nome aristocrático, o cara falou, tá bom, vem menino. Pagou para ele comer, pagou para ele dormir, ele ganhou um tostão. Em 1859, enquanto a maior tempestade solar assolava o planeta Terra, né? Que no mesmo ano. Falando isso, o Carrington Event. É cíclico, tá para acontecer. Tá para acontecer? A qualquer momento. O Charles Darwin publica A Origem das Espécies e muda o mundo. E ele só publicou porque um cara foi lá e falou, olha, tenho a mesma ideia, vou publicar, entendeu? Senão não tinha saído. Não tinha saído do ovo, porque ele era um cara tímido, um cara que, né, que não fazia marketing, ninguém sabia quem ele era, ninguém tinha a menor ideia. Claro, ele era conhecido, mas não era uma estrela. De repente ele se transformou no maior cientista do mundo, né, do nada, né, e as pessoas... Eu fui num debate uma vez em Nova York e o cara virou assim pra mim, e aí, quem foi o maior de todos? Einstein, né? Quem foi o maior? Todos só me deram o nome de físicos, né? Einstein, Paul Dirac, fulano X, Newton, enfim, só me deram Maxwell. Eu falei, não, filho, desculpa, o maior de todos se chama Charles Darwin. E o próprio Einstein falou isso. É uma opinião do Einstein também. O Einstein falou numa entrevista que ele adorava o Maxwell, né? O James Maxwell, que criou a lei do eletromagnetismo. Tinha uma foto do Maxwell no escritório dele em Princeton. E ele era maior amigo. Quando perguntaram pro Einstein, é uma das melhores histórias por que você está em Princeton? Princeton era o fim do mundo na época, não tinha nada, era uma cidade do interior, né? Tem uma cidade chamada Paraíso, perto de Passos, se eu não me engano, que é, né, pequenininha, lá em Minas Gerais. Era pior que Paraíso, não tinha nada para fazer. O cara tinha vindo da Alemanha, que era o centro do mundo científico. Aí perguntaram pro cara, o que você está fazendo em Paraíso dos Estados Unidos? Ele virou e falou, filho, eu tenho o privilégio de todas as manhãs andar com Kurt Gödel, que era o maior matemático da história. O cara só tava... Não era só por isso, mas evidentemente a resposta dele foi sensacional. Porque tem um cara aqui no escritório do lado que é o maior maluco matemático da história. Eu entendo esse cara perfeitamente. Porque só tem 2 caras no mundo que me entendem, eu mesmo e ele. Deus já esqueceu de mim. Então ele estava lá pelo privilégio de poder conversar com alguém do mesmo nível dele, né? E isso é ciência. Tá? Ninguém tinha dinheiro para... Quando acabou a guerra, falaram, você não vai voltar para Berlim? Né? Você é o maior cientista vivo alemão? Sim. Falou, de jeito nenhum. Eles não me reconheceram como alemão. Durante a guerra, se eu tivesse lá, eu teria morrido. Antes de sair da Alemanha, eu fui perseguido. Imagina, eu não sou mais alemão. Tá? Então, o Charles Darwin, quando ele faz o que ele faz, do nada, ele mostra que você não precisa de computador, você não precisa... Claro, ajuda. Você só precisa desse ajuda, tutano, né? Mas aqui, entendeu? O cara olhou, desembarcou no Rio de Janeiro, enquanto todo mundo ia, sei lá onde, dançar, fazer festa, ele foi olhar a vida selvagem, os animais diferentes da América do Sul, os pássaros. Chega lá nas iguanas, no Equador, em Galápagos, ele foi desenhar, né? Porque ninguém nunca tinha visto essas espécies. E ele levou 30 anos para digerir todos esses dados, porque não tinha nada organizado em lugar nenhum, né? E de repente ele mudou o mundo. Mas essa é a criatividade que o humano tem, porque isso não é assim, se você pega isso como dados, você nunca chegaria na percepção de que, nossa, foi exatamente, porque a criatividade, como a inteligência, como a intuição, como a beleza, como o amor, como o ódio, como a vingança, são fenômenos não computáveis. Eles não são reduzíveis a uma fórmula matemática que você pode simular com um algoritmo. E o próprio Alan Turing já sabia disso nos anos 30.
Todos os pais da computação moderna dos anos 30, 40 e 50 sabiam disso. E eles deixavam claro isso, né? No meio do caminho, nós perdemos essa honestidade científica e começamos a elucubrar, porque vale dinheiro elucubrar hoje. Né? Então, quando você chega e fala, como o ex-fundador da OpenAI agora criou a nova empresa dele, ele chama a nova empresa dele de superinteligência. Não é nem mais inteligência geral. Isso já foi, já passamos. Passou. Já passamos, né? Nós vamos para superinteligência. Aí pergunto para ele, o que é isso? Ele fala, eu não sei definir, mas eu vou sentir quando eu chegar lá. Não, mas com esse papinho que lá no noroeste de São Paulo, quando meu pai foi juiz, em Votuporanga, se diziam, fuminho ardido esse, hein? Ele levantou $1 bilhão dinheiro. $1 bilhão de dólares. Super inteligência. $1 bilhão de dólares. Imagina você pôr $1 bilhão de dólares numa empresa que não tem um produto e que não sabe como vai ser o produto que ela diz que ela vai vender e monopolizar. Você cria uma empresa dessa também, não? Eu? Ah, claro. Bom, $1 bilhão por nada. Se eu te der $1 bilhão, você faz isso. Não, tem certeza. A última avaliação é que nesse ano aqui, ao final desse ano, começo de 2026... o conjunto do total investimento nesse último ciclo da inteligência artificial, que é a generativa, né? Vai atingir $1 trilhão. E o que o senhor tinha falado agora há pouquinho, um dos executivos da Amazon teve uma indiscrição no momento de se distraiu, aí eu tinha um microfone aberto em algum lugar lá nos Estados Unidos, ele falou, não sabemos como recuperar o dinheiro. Até agora a gente não sabe se isso vai dar dinheiro. Esse barato de gerar meme, de gerar musiquinha, de gerar o cara, não dá dinheiro para cobrir o que eles investiram, né? Então os próprios caras de dentro desse mundo estão começando a perceber que o buraco é muito fundo e eles talvez não consigam preencher com areia, entendeu? Ah, mas aí rola um lobby ali depois. Não, aí rola outra rodada, rola como em 2008. Quando os empréstimos imobiliários começaram, as pessoas não conseguiam pagar, a bolha imobiliária explodiu, o Federal Reserve americano jogou ninguém sabe o valor, mas é entre 3 e 5 trilhões de dólares para cobrir o barato. E não foi só nos Estados Unidos, tá? Teve bancos na Europa, na Suíça, que receberam dinheiro do Federal Reserve, Banco Central americano, para não falir, tá? Porque o mundo ia colapsar. Você ia entrar nessas máquinas de dinheiro. Isso foi a frase que o presidente na época do Banco Central usou lá nos Estados Unidos. Você vai no ATM, que eles chamam, né? A máquina de pegar dinheiro, não vai sair nada. Você tem o dinheiro do banco. O valor está lá escrito. Só que você aperta o botãozinho, não sai dinheiro. Porque o dinheiro foi enxugado do sistema. Tá? Então isso ele falou numa sexta-feira à noite, ou no sábado de manhã. Na segunda-feira eles fizeram o pacote de resgate. O que aconteceu? O povo fica devendo depois isso aí, a sociedade americana vai ter que pagar, e o mundo, né? Vai ter que pagar a dívida pública americana, que agora só aumentou na última semana 4 trilhões a mais, né? Tá mais de 120% do PIB lá. E daí a gente fala que o Brasil tem um problema. Dá um pulinho para dar uma olhada no que está acontecendo nos Estados Unidos, ou no Japão, que tem 100 e tantos % da dívida, né, do PIB, no valor do PIB. Então esse é o nosso drama. Tem um poeta muito famoso inglês que definiu a sociedade, isso nos anos 30, para vocês terem uma ideia. É como se fosse sabe essas salas de espelho, cheia de espelho que você entra e as imagens, né, são distorcidas. De ótica. Exato. É quase que nós estamos criando um mundo de delírios. E que nós temos que navegar, né? Porque nós temos que sobreviver. Nós, pessoas comuns, temos que sobreviver, né? O meu medo, professor, é as consequências disso, né? A gente estava falando aqui, por exemplo, eu tenho um filho hoje, tenho um filho de 11 anos. Na escola dele, os professores conversam assim, que tipo de prova a gente pode aplicar que ele faça junto com a inteligência artificial, porque se eu colocar uma prova normal ali, ele vai usar a inteligência artificial e não vai conseguir resolver. Veja, eu conto essa história porque eu nunca dei prova presencial na minha carreira inteira. Eu dava um tema, a pessoa ia para casa, 2 semanas depois me trazia, eu lia, corrigia e fazia. Não dá para fazer mais isso. Não dá para fazer mais isso. As universidades americanas estão desesperadas porque o grau de trapaça, vamos ser honestos, das provas explodiu.
E o pior é que apareceram empresas dizendo, não, nós temos um software que vai conseguir detectar se foi trapaça, se o aluno fez trapaça. E o software não funciona. Não funciona. Então, alunos inocentes que provaram que não tinham colado começaram a ser punidos porque o software deu falso positivo. Uhum. E aí, claro, entraram na justiça, ganharam o processo. Foi um auê, está sendo um auê. As pessoas não sabem mais o que fazer. A solução é dar prova presencial, sem você poder entrar com o telefone, sem nada, calculadora, mais nada. Nem o óculos mais. Nem óculos mais, né? Porque o óculos, nem coisa no ouvido, nem né? Porque você literalmente está minando o sistema acadêmico americano. E vai acontecer aqui, já está acontecendo aqui provavelmente. A gente já sabe. Pior de tudo, começaram a detectar um aumento absurdo de trabalhos científicos sendo publicados que foram feitos com AI. E que os revisores não detectaram na revisão que todos nós fazemos. Revisão em pares ali. A revisão em pares está morrendo, se já não morreu. Porque os conflitos de interesse, todo mundo tem uma empresa hoje em dia, né? Então você manda um trabalho, imagine, eu mando um trabalho que contradiz o business plan da empresa de algum outro cara em outra universidade. Quando é que ele vai aceitar o meu trabalho? Não vai. Nunca. Mata a empresa dele no dia. E isso eu já passei por isso várias vezes. E às vezes o trabalho do outro foi publicado numa revista caríssima, onde famosa. Ele pagou um dinheirão e tal. Não, isso aqui não pode. Não, e as revistas são culpadas também, porque as revistas permitem que certos absurdos sejam publicados, que a gente olha para aquele negócio e fala, como é que isso foi aceito? E o que se começou a descobrir, por causa de todos esses fatores, é que a reprodutibilidade dos artigos científicos está caindo. Ninguém consegue reproduzir. Não consegue. Começou a aumentar de uma maneira, eu nunca tinha visto isso na minha carreira. Isso acaba atrapalhando novas pesquisas. Né? Você vai lá, não reproduz. Feito, né? Então você vê, é um dominó onde a gente nem consegue prever as consequências futuras. Porque os efeitos colaterais de tudo isso são imprevisíveis. Né? As pessoas estão esquecendo o vocabulário, as pessoas estão esquecendo como se faz... como a gente faz operações aritméticas simples. Eu sempre uso o exemplo do número de telefone, que é uma coisa banal, mas é real. Né? Antigamente você tinha que saber... 32410139 era o telefone da minha casa, então, que eu lembro até hoje. Eu também lembro o telefone da minha avó, que era o único da rua, e a minha avó me punha no portão quando os vizinhos vinham pedir para telefonar, eu era o encarregado de dar um número pro vizinho, 240-3399, nunca mais vou esquecer. Às vezes ganhava uma bala, às vezes ganhava um picolé, mas eu era o encarregado de mostrar onde ficava o telefone, porque a minha avó era uma santa, e todo mundo ia lá ligar, porque só tinha o dela. Nem na minha casa tinha. Hoje, às vezes eu paro para lembrar o meu número de celular, porque é tão automático, né, você digitar sem precisar... Você aperta o botão, tá ligando. Sim. E você não liga para você mesmo. Mas antigamente eu tinha o telefone da minha avó, depois eu tinha o telefone dos meus tios, tinha o telefone da minha própria casa, evidente, Sim. dos meus primos, porque se precisasse de ajuda... A gente sabia de pelo menos no orelhão. Cor, a gente sabia muitos números. E hoje a gente não consegue. Endereços também. Eu já vi fila aqui no aeroporto no Brasil, onde a pessoa não lembra o CPF. Na hora, sabe, tá procurando a carteira e a pessoa pergunta, enquanto eu tô procurando, ou na farmácia, ou sei lá onde, me dá o seu número de CPF, a pessoa não lembra. A conta básica, eu vou te falar, conta de multiplicação, divisão, era de porcentagem, era conta simples. Fizeram esse teste recentemente nos Estados Unidos, foi assustador, os caras pedindo porcentagem, né, falaram, me dá 30% disso aqui, a molecada não sabe, não conseguia calcular de cabeça, ele fala, não, deixa eu pegar o meu telefone, né, o reflexo na hora. Então o que está acontecendo? Quando você delega, quando você subcontrata, terceiriza as suas atividades cognitivas para um sistema digital, o cérebro, como ele tem que otimizar um consumo de energia dele, que é altíssimo, é 20% do que a gente produz de energia, ele fala, tá bom, se o cristão quer deixar de pensar, para mim tá ótimo, eu vou economizar essa função. Natural do corpo humano, né? É natural, eu vou economizar energia para guardar essas memórias, eu vou economizar. Eu tinha professores no colegial, aqui no ensino médio, classe de 50 alunos, e várias classes, né, porque eles davam em várias classes, o cara lembrava o nome de todo mundo. Eu, às vezes, hoje vou em conferências onde caras que me conhecem há 40 anos esquecem meu sobrenome, ou às vezes não me lembram, eu vejo que o cara está tendo... Claro, eu não conto com o cara todo dia, mas... Então, você vê, os nossos elos sociais
que são guardados na nossa memória, ou eram, porque são muito importantes, né, para a nossa vida, estão sendo literalmente delegados, né? E os caras das Big Tech sabem disso. Eles sabem quão aditivo, quão viciante